Olá pessoal, essa semana iremos estar fazendo a correção dos roteiros das semanas 20, 21, 22 e 23. Começando pela correção do roteiro das semanas 20 e 21, onde, na primeira questão, pedi para que vocês citassem um exemplo prático de como pode ser aplicado acerca da educação financeira que pode melhorar a qualidade de vida de sua família. Então, essa resposta aqui é uma resposta pessoal, cada um irá dar seu exemplo, certo? Na segunda questão, eu pedi para que, dada a função y igual a menos 6x mais 2, construa um gráfico de função do primeiro grau. Então, vocês iriam fazer o que? A tabela, colocando x de 0 até 2, de y, onde nós iremos encontrar aqui, ó, fazendo o cálculo, e os pares ordenados de x e y. Iremos fazer aqui o gráfico, né? Na horizontal, eixo de x, na vertical, eixo de y. Iremos estar vendo também onde corta o eixo de y e onde corta o eixo de x para quando nós formos traçarmos. Lembrando que quando o valor de A ele é menor que 0, significa dizer que aqui nós vamos ter uma função decrescente, né? Se A fosse maior que 0, no caso aqui, né, sem um sinal negativo, nós teríamos uma função crescente. Então, primeiro passo, vamos calcular o f de 0, né? Então, o f de 0, vou colocar aqui ó, a função, né, como já está aqui, menos 6, no lugar do x eu coloco 0, vezes 0 mais 2. F de 0 é igual a menos 6 vezes 0, 0 negativo, né, mais 2. F de 0 igual, devo 0 negativo, tenho 2, fico com 2. Então, f de 0, nesse caso aqui, é 2. Segundo valor, f de 1. No caso aqui, no lugar do x, eu vou colocar 1. Então, vai ficar menos 6 vezes 1, mais 2. F de 1 igual a menos 6 vezes 1 dá 6 vezes 1, 6. Menos com mais dá menos. Mais 2. F de 1 igual, devo 6, tenho 2, vou ficar devendo 4. Então, nesse caso aqui, o f de 1, ó, no caso y, vai dar menos 4. Então, o primeiro par é 0 e 2, o segundo par é 1 e menos 4. O último aqui, o f de 2, f de 2 é igual a menos 6 vezes 2, mais 2. F de 2 é igual a 6 vezes 2, 12, menos com mais dá menos. Mais 2. F de 2 é igual, devo 12, tenho 2, vou ficar devendo 10. Então, o F de 2 é igual a menos 10. Então, aqui vai ficar 2 de x e menos 10 de y. Então, lá no gráfico, né, o 0 fica aqui no centro. Vamos fazer até 10, né? Sempre dando o mesmo espaço de um ponto ao outro. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De x positivo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 negativo de x. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 de y. Positivo. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, menos 10 de y, negativo. Então, 0 de x, 2 de y. Então, 0 de x está aqui, 2 de y, ó. Então, 1, 2. Então, 2 de y positivo está aqui. Então, já está ligado. 1 de x menos 4 de y. Então, 1 de x. 1 de x está aqui, ó. Menos 4 de y. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Então, menos 4 está aqui. Você tem a opção tanto de só colocar os pares no gráfico, né? Ou então você pode colocar a sequência do 1 até o 10 aqui, do 1 até o 10 lá,
negativo, né? Até o 1 positivo está em cima, até o 10 negativo está embaixo. Não tem problema. Só estou colocando aqui então só os que estão aqui nos pares, né? 0 e 2, já fiz aqui a ligação. 1 e menos 4. Vamos fazer a ligação agora, ó. 1 de x com menos 4 de y. Então, ó, fazendo a ligação, você vem, ó, tá aqui, ó. A outra ligação tá aqui. E por fim, 2 menos 10. Então, 2 de x está aqui. Então, coloquei lá, 2 de x. E menos 10 de y está aqui, ó. Então, fazendo a ligação, tem que seguir em linha reta. Né, ó, desce reto e se encontra aqui. Para fazer o traço, vamos ver. Onde corta o eixo de y? Você tem a função lá, ó, menos x mais 2, menos 6x mais 2, menos 6x mais 2. Então, o eixo de y sempre vai cortar aqui, ó, um valor de b. Então, aqui é o valor de a, aqui é o valor de b. Então, nesse caso aqui, ó, em 2 positivo é onde vai cortar. Então, onde eu for traçar, é onde ele vai cortar aqui. Agora, vamos ver agora onde vai cortar o eixo de x. Então, aqui eu vou ter uma equação do primeiro grau. Então, menos 6x mais 2, eu completo com igual a zero. Então, vai ficar menos 6x igual, trazendo lá o mais 2 para o segundo membro, vai ficar menos 2. Lembra, não pode ficar negativo, multiplique por vezes menos 1. Então, aqui fica positivo e aqui fica positivo, né? Porque ó, 6x vezes 1 dá 6x, menos com menos dá mais. 2 vezes 1 é 2, menos com menos dá mais. X é igual a 2 sobre 6. X é igual, se você pegar e dividir 2 por 6, né? 2 dá para dividir por 6? Não, não dá. Então eu coloco 0 e vírgula no quociente e 0 no dividendo. Então 20 por 6 dá 3. 3 vezes 6, 18 para 22. 2 não dá por 6, então eu coloco 0 no dividendo. 20 por 6, novamente, dá 3. Né? Então 3 vezes 6, 18 para 22. Vai dar uma dízima, né? 0,33. Então 0,33, ó, vai estar mais ou menos aqui. Então aqui tem 0. Aqui é 1. Aqui no centro é meio. Então mais ou menos aqui, ó. Então quando você for traçar o corte, certo? Nesse caso aqui da linha, ó, vai vir, passa sobre o 2, tá vendo? Passando sobre o 2, onde corta o eixo de y. Passa sobre, ó, aqui, que é próximo do 0,5, né, que é a metade do caminho. E aí você vem cortando os pontos, ó. Cortou nessa primeira ligação e vem traçando ela para cortar no segundo ponto. Logicamente que isso aqui é uma linha reta, né? Cortou em 2, que é o eixo de y. Vai passar aqui, corta em 0,33, que é onde corta o eixo de x. Vem, se encontra aqui nesse primeiro ponto, nesse primeiro par. Depois se encontra nesse outro par aqui. Função decrescente, ó. Você vê que a parábola está indo para esse sentido, está caindo, né? Essa reta. Se fosse para esse lado de cá, lado direito, seria uma função crescente. Está aí feita a correção do gráfico de função do primeiro grau do roteiro da semana 20 e 21. Continuando agora com a correção do roteiro das semanas 22 e 23. Onde, na primeira questão, pediu o seguinte: determine quantas diagonais possui um pentágono regular abaixo. Lembre-se de usar a fórmula estudada na aula da remota. Então a fórmula, para se calcular o número de diagonais de um polígono, diagonal é igual a n, que se refere ao número de lados, vezes n menos 3 sobre 2, que também significa número de lados. Então nesse caso, o pentágono, primeiro eu tenho que saber quantos lados tem um pentágono. 1, 2, 3, 4, 5. Então, substituindo na fórmula a letra n, que é número de lados, pela quantidade de lados que o pentágono tem, que é 5. Então ficou diagonal igual a 5 vezes 5, n, que é 3 novamente, que é substituindo o 5, o n pelo 5, sobre 2.
diagonal, número de diagonais, né, igual a... Você tem duas opções, ou você faz 5 vezes 5, 25, e depois 5 vezes 3, 15, 25 menos 15. Ou você pode fazer, né, 5 vezes, pega o resultado daqui, 5 menos 3, 2, sobre 2. Número de diagonais é igual a 5 vezes 2, 10, sobre 2, que é igual ao número de diagonais, 10 dividido por 2, vai dar 5. Então, um pentágono regular tem 5 diagonais. Certo? Ou a outra opção, como eu falei, se você fizesse 5 vezes 5, 25. Depois, 5 vezes 3, 15. 25 menos 15, 10. 10 dividido por 2 daria o mesmo resultado, que é 5 diagonais. Então, diagonal aqui, ó. Se você fizer os riscos, ó. Um vértice ao outro ligando. 1, 2, 3, né? E aí, essa ligação aqui vai dar 5 diagonais, né? Os 5 encontros. Visualmente, os polígonos menores são mais fáceis de contar, né, do que os polígonos com um número maior de diagonais. Na segunda questão eu pedi qual o resultado da soma dos ângulos internos do hexágono regular abaixo. Então, a fórmula para se calcular a soma dos ângulos internos de um polígono regular é S, que significa a soma dos ângulos internos, é igual a N, que significa número de lados, menos 2 vezes 180 graus. Então, S é igual a N, número de lados. Um hexágono regular ele possui 6 lados. 6 menos 2 vezes 180 graus. Então, S, que é a soma dos ângulos internos, é igual a 6 menos 2, 4 vezes 180 graus. Então, 4 vezes 180 graus, né? 4 vezes 100 dá 400 e 4 vezes 80, 320. 400 mais 320 vai dar 720 graus. É o resultado da soma dos ângulos internos do hexágono regular. Então, está feito aí a correção do roteiro das semanas 22 e 23 de matemática.